Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 do Grupo TOC S.A. Informamos que essa videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia investors.grupotoc.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras do Grupo TOC S.A., constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Grupo TOC S.A. e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje contamos com as presenças dos executivos da companhia, senhores Victor Noda, Marcelo Marques e Mário Fernandes. Passarei a palavra agora ao senhor Victor Noda. Bom dia, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, estamos aqui com prazer falando com vocês. Obrigado pela participação de todo mundo que está aqui. E aí, só lembrando, como sempre, a gente vai fazer uma apresentação rápida dos números aqui e abre no final para as perguntas e respostas, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que esse foi um trimestre um pouco atípico, porque nós tivemos alguns efeitos extemporâneos, pontuais, bastante relevantes, né? De qualquer forma, a gente vai apresentar aqui os números de fato do que eles são, né? Os números que refletem no nosso resultado contábil, mas a gente também traz um pouquinho aqui da visão, uma visão mais gerencial do que seriam sem esses efeitos extemporâneos, tá? Quando a gente olha aqui para o nosso GMV, aqui, aliás, outro ponto importante, né? Essa comparação, ela é comparando versus o mesmo trimestre do ano passado, onde o grupo era apenas a Mobile, né? Então a gente está fazendo uma comparação entre Mobile mais Stock desse ano versus só Mobile no ano passado. Então, por isso alguns números vão ter uma distorção bastante relevante aqui. Lembrando que nós não temos os resultados contábeis trimestrais auditados da Tokstok do ano passado, por isso a gente não traz essa comparação de cada uma das marcas de forma separada. A gente vai começar a fazer isso a partir do ano que vem, uma vez que a gente já vai ter 2025 inteiro com o resultado trimestral das duas marcas, tá bom? Então, dito isso, falando de GMV, tanto GMV como receita líquida tivemos um crescimento bastante expressivo, né? Foi sim, 150% de crescimento em GMV. O grupo atingiu 494 milhões de reais e a receita líquida cresceu 125%, atingindo quase 340 milhões de reais. Aqui um ponto bastante relevante para ressaltar, e eu trago um pouco mais de detalhe disso mais à frente, é que a receita ela não cresceu tanto quanto o GMV, principalmente por uma questão de aumento de cancelamentos e delay de entregas, atraso no aumento do prazo médio de entregas, escorregando uma parte desse reconhecimento de receita por quarto trimestre. Tá? E isso aconteceu muito por uma questão de falta de disponibilidade de estoque para as vendas, que eu vou comentar um pouco mais em detalhe ali na frente. Quando a gente olha para a margem bruta, a gente fechou com 48,3%, foi um aumento de 4,1 pontos percentuais. Aqui foi uma das linhas onde nós tivemos um efeito contábil bastante relevante, que foi o reconhecimento do ajuste do valor de estoque da mais-valia, que foi um ganho contábil quando foi feita a transação. Isso deveria ser
abatido do resultado à medida que o estoque é consumido. Ele deveria ter sido feito no primeiro trimestre e a gente fez essa correção contábil só agora. Tá? Só esse efeito ele dá mais ou menos um impacto aqui de 15 milhões de reais e seria um pouco mais de 4 pontos percentuais a mais de margem, então a gente rodaria acima dos 52,5, não fosse por esse efeito. Tá? Óbvio que esse efeito ele cascateia para as outras margens, mas de qualquer forma, a gente consegue ver claramente que a gente vem ganhando eficiência em todas as linhas. Né? Então, quando a gente olha para a margem de contribuição 2, que é o efeito pós-logística, tivemos um ganho de quase 5 pontos percentuais, então um a mais do que o lucro bruto, ganhando eficiência em custo de transportes, e fechou o trimestre aqui com 35,2. E em margem de contribuição 3 foi um ganho de 6 pontos percentuais, então também ganhamos eficiência em marketing, fechando em 21,4. E por fim, tivemos mais um outro grande efeito contábil extemporâneo nesse trimestre, que foi a recuperação de créditos tributários, tanto na Mobile quanto na Tokstok, créditos relativos à DIFAL, que deram um impacto aqui de quase 65 milhões de reais no nosso custo de OPEX, impacto positivo. Com isso, a gente fechou com 71 milhões de reais o EBITDA, considerando esses dois efeitos pontuais, um negativo no custo bruto, outro positivo em custos operacionais, o que levou a gente para uma margem EBITDA de quase 21% da receita líquida. E com isso também fechamos com EBIT positivo em 8,5 milhões de reais. Tá? Então, acabou que foi, entre todas essas idas e vindas de efeitos contábeis, foi um trimestre muito positivo para a empresa, que conseguiu algumas vitórias bastante relevantes e que trouxeram um ganho significativo para a gente, tanto em termos contábeis quanto em termos de caixa também. Então, com isso, só mostrando um pouco dessa evolução do PNL, né? Eu já comentei os principais pontos, mas a gente vê aqui a cada linha de margem, né? Margem de lucro bruto, margem de contribuição 2, margem de contribuição 3, a cada uma delas a gente vem ganhando eficiência. Então, a logística está mais eficiente do que era só Mobile sozinha e o custo de marketing também, com a combinação dos negócios. Em custo de pessoal, obviamente, a gente vê um incremento significativo pela junção das empresas, mas, ao mesmo tempo, um incremento bem menor do que o crescimento do GMV, também mostrando um ganho de eficiência aqui em pessoas. Tá? E com isso, a gente, lembrando que tem ainda os efeitos dos juros sendo acruados da dívida da Tokstok. Isso aqui deu um efeito de 28 milhões de reais de juros negativos, né, no resultado, e fez com que a gente fechasse o trimestre com um lucro líquido de 15 milhões de reais negativo, 4,5% negativo de margem líquida, mesmo com esses efeitos aqui, um resultado bastante expressivo de melhoria versus o ano passado. Aqui trazendo um pouco dessa simulação que eu comentei com vocês. Nessa primeira tabela, a gente criou só um reflexo do próprio resultado do trimestre, normalizando os números para tirar esses efeitos extemporâneos do trimestre. Então, o nosso lucro bruto ele teria um impacto positivo de 14,5 milhões de reais. Então, como eu comentei, a margem de lucro ela passa de 48,3% para 52,5%. Então, é um ganho significativo versus o ano passado. Né? A gente está falando aqui de mais de 8 pontos percentuais de margem de ganho em relação ao ano passado, com a combinação dos negócios. Isso, como eu comentei antes também, cascateia até a margem de contribuição 3, né? Então, os mesmos ganhos se refletem. Então, em margem de contribuição 2, a gente sairia de 35,2% para 39,4% da receita líquida. Em margem de contribuição 3, a gente sairia de 21,4% para 25,7%. E aí, o outro efeito extemporâneo que a gente tira aqui é em outras despesas operacionais. Né? E aqui,
quando a gente tira esse efeito, no trimestre essa linha estava com impacto positivo no resultado, sem o efeito dos ganhos tributários, ela passa, obviamente, a ser negativa, fica uma despesa de quase 41 milhões de reais no trimestre, e com isso, o nosso EBITDA normalizado, ele ficaria na casa dos 21 milhões de reais, uma margem EBITDA de 6,1% da receita líquida. A gente trouxe no quadro da direita uma outra simulação, que é a simulação sem os efeitos da receita perdida por falta de estoque. Como eu comentei, eu vou entrar um pouco mais no detalhe da origem disso, mas a nossa estimativa é que nós tivemos uma perda de mais ou menos 41,7 ou quase 42 milhões de reais em receita líquida. Então, a nossa receita líquida passaria de 340 milhões de reais para mais de 380 milhões de reais. Essa receita líquida, aplicando a margem média da Tokstok, obviamente traria efeitos no lucro bruto, na margem de contribuição 2, 3, e com um efeito final no EBITDA na casa de 2 milhões de reais positivo. Ou seja, o normal seria que nós terminássemos o trimestre com 33 milhões de reais de EBITDA, com uma margem de 8,7%. Tá? Então, essa foi uma simulação que a gente fez para tentar trazer um pouco desses impactos pontuais. O que foram esses impactos aqui? Vamos lá, para o próximo slide aqui, que a gente traz um pouco mais de clareza. Eu vou entrar isso em seguida. Então, trazendo só um pouco da visão do GMV, quando a gente olha com o ano passado, como eu comentei, ano passado tínhamos só a Mobile, né, ainda não tinha a Tokstok no grupo. A Mobile, como marca única, teve uma queda de 15%. É uma queda que vem já desde o começo do ano, né? A gente vem pontuando isso trimestre a trimestre. Ela vem como fruto de uma mudança na estratégia de investimento de marketing, onde até setembro do ano passado a gente vinha investindo mais, reduzimos na casa de 30% investimento em marketing para trazer mais PC3, né, margem de contribuição 3 em termos absolutos, em reais. Isso trouxe um efeito muito positivo e a gente vem trabalhando num patamar menor de investimento em marketing. O principal efeito disso, obviamente, é direto no nosso webshop, que era o canal que mais tem uma correlação direta com o investimento em marketing, que ele é praticamente todo em mídias digitais também. Então, o webshop ele cai 36% versus o ano passado, da Mobile. Porém, quando a gente adiciona Tokstok, a gente tem um crescimento aqui de 80%, né? Um crescimento bastante significativo. Lojas de Mobile, elas também têm um pequeno efeito negativo. Aqui tem duas coisas impactando, então tem um pouco de queda de fluxo que é diretamente correlacionada ao tráfego no webshop. Então, à medida que o tráfego no webshop caiu na casa de 30%, isso tem um impacto nas lojas, mas aqui também tem a questão de lojas fechadas. A principal delas foi a loja de Belo Horizonte, que nós fechamos no segundo trimestre. Era uma mega store da Mobile, então isso tem um impacto negativo também. A gente fechou com 54 milhões de reais. Óbvio que quando a gente adiciona aqui as lojas de Tokstok ao grupo, esse é o canal nosso com maior expansão, tendo um crescimento aqui de 422% versus o ano passado como grupo. Nosso canal de marketplace, ele operou quase que flat ao longo do trimestre versus o ano passado. Aqui, o que nós observamos nesse ano foi uma migração bastante significativa entre os players de marketplace. A gente viu uma queda significativa em Magalu. Magalu vem operando quase na metade do faturamento do que a gente fazia há um ano atrás, e aqui muito por conta de completa retirada de subsídios e incentivos de marketing que a Magalu costumava fazer. E a gente viu essa receita da Magalu migrando para os canais da Via Varejo e para a Shopee. Tá? Foram os dois canais que mais se beneficiaram com essa queda de Magalu e essa migração de receita. Tá? No quarto trimestre, a gente já vê uma tendência de crescimento mais acelerado,
ainda nesses dois canais, são dois canais que vêm performando super bem, e com o Meli também mostrando um crescimento bom nesses últimos meses aqui. E o Seller Center caindo mais. O Seller Center, lembrando, ele é o nosso marketplace in da Mobile, ele é totalmente correlacionado com o tráfego e venda no webshop, e é um canal que a gente vem reduzindo investimento. Até adiantando aqui uma questão estratégica bastante relevante, a gente vai começar a fazer alguns movimentos mais bruscos na questão de estratégia de portfólio e posicionamento da Mobile. Já era um movimento que a gente previa fazer desde lá de trás. Eu comentei isso algumas vezes, como parte da estratégia dessa unificação dos negócios, né? Então, a gente tem como objetivo aqui transformar a Mobile cada vez mais numa marca de imóveis e menos numa plataforma, né? Simplesmente um marketplace generalista de imóveis, porque a gente entende que esse é um play que, primeiro, não traz rentabilidade, e segundo, nós, como um player vertical de imóveis, vamos sempre ter uma desvantagem competitiva para atrair tráfego na mesma eficiência que os grandes marketplaces conseguem fazer, né? Então, quando a gente compara com o Mercado Livre, Magalu, Shopee, Via Varejo e os demais, eles podem investir muito mais no marketing digital, uma vez que eles trabalham com muito mais categorias e têm, com isso, uma recorrência maior de consumidor, né? E a gente tem visto esse mercado de mídia digital cada vez mais agressivo, né? A competição está muito acelerada. Foi por isso que a gente já fez um movimento no ano passado de reduzir investimento em marketing, procurando um ponto melhor de eficiência. Mas o que a gente vem observando é que, mês a mês, esse custo de marketing digital tem aumentado. Então, como estratégia, a gente vai diferenciar cada vez mais o portfólio de produtos da Mobile, sendo que nos canais próprios, estou falando aqui do web shop da Mobile, mais as lojas físicas, nós vamos procurar trabalhar cada vez mais com o private label da Mobile. Então, hoje já representa 50% da venda, a ideia é levar isso para 80%, 90% da venda, com produtos que não só trazem mais valor agregado, mais margem para a empresa, mas também vão trazer para a gente o mais importante de tudo, que é um diferencial de canal, né? Um motivo forte o suficiente para fazer com que o cliente escolha o canal da Mobile versus comprar no marketplace, onde ele pode encontrar o próprio produto da Mobile hoje, né? Então, a gente não quer mais que isso aconteça, então a gente vai fazer esse diferencial de sortimento e vai continuar operando no marketplace de forma bastante agressiva, talvez até mais agressiva daqui para frente, com um portfólio diferente daquele que a gente trabalha no nosso próprio canal de webshop e lojas. Ou seja, vamos poder trabalhar com produtos com preços mais agressivos, com produtos mais em faixas de entrada, né, de ticket mais baixo, para ser mais agressivo nesse canal ultra competitivo que é o marketplace, enquanto no canal próprio a gente vai trazer muito mais uma questão de diferencial de portfólio, de experiência de compra, de inspiração nas lojas, com produtos próprios. Tá? E dentro de toda essa estratégia, o marketplace in da Mobile, o Seller Center, ele deixa de fazer sentido, né? Porque o marketplace hoje nada mais é do que a gente tendo um aumento significativo do portfólio de produtos, mas com produtos genéricos, né? Produtos que estão em vários outros canais também, não trazem um diferencial de posicionamento para a Mobile. Então, dito isso, a gente está com a estratégia de ir reduzindo a operação do marketplace in, até ficar 100% com o portfólio de 1P apenas no nosso site e nas nossas lojas. Tá? Então, por isso, a gente já vê aqui uma redução da venda de Seller Center. Ela se mantém operacional até o final do mês de novembro, que tem a Black Friday, mas depois disso a gente vai reduzir drasticamente esse canal aqui. Tá? Então, esse é o motivo da queda de Seller Center e um pouco de visão estratégica daqui para frente do que a gente está fazendo. Falando um pouquinho da questão do impacto em receita líquida em Tok Stock. Tá? A gente sofreu muito ao longo do trimestre. A gente já vinha
com essa preocupação já no final do segundo trimestre. Nós comentamos isso no nosso último call, né, do risco de ruptura de estoque. A gente fez ao longo do ano um movimento intencional de redução do nível de estoque, porque a gente via uma ineficiência ainda grande na operação de toque-estoque em relação à cobertura de estoque. Porém, quando nós atingimos os níveis ideais de estoque na nossa visão e voltamos a reiniciar com o reabastecimento normal do estoque dentro da operação, a gente se encontrou com um cenário onde muitos fornecedores estavam bastante com muita incerteza, né, bastante inseguros, porque foi justamente o período em que estava toda aquela discussão societária de uma tentativa de OPA na Mobile. Então, fornecedores sem saber qual seria o rumo da empresa, quem seria a gestão dali para frente, muitos reduzindo o crédito da empresa perante as fábricas, então não queriam entregar tudo que a gente tinha aberto ou exigiam pagamento antecipado. Isso gerou um pico de ruptura de disponibilidade de produtos, chegando a 67% em acessórios e quase 50% em móveis. Ruptura nessa classificação desse gráfico aqui significa produtos que ou estavam completamente fora de estoque ou tinham menos de uma semana de cobertura. Ou seja, ao longo da semana, em algum momento, ele tinha um risco de faltar estoque também, e obviamente isso dá um impacto muito grande em venda. Primeiro, porque ele impacta taxa de conversão, né? Tem menos produto disponível, o que está disponível para venda, muita chance dele estar disponível apenas no cross-dock e não no estoque próprio, então isso também impacta a taxa de conversão, porque o prazo de entrega aumenta muito, e isso causa também um impacto em cancelamentos. Então, mesmo aqueles produtos que a gente conseguiu vender, como o prazo se esticou, isso até causou atrasos pontuais bastante significativos nesse período, causou muito cancelamento. Né? Na tabela de baixo, vocês conseguem ver como é que chegamos nos picos de atrasos. Aqui, perdão, a gente não substituiu no gráfico aqui essas classificações, mas aqui são produtos para entregar em casa, é a primeira linha, então, principalmente imóveis vendidos para entregar em casa, produtos para retirar da loja, então foi vendido via website para ser retirado na loja, ou a terceira classificação são acessórios, decoração para serem entregues em casa. A gente vê que nas três linhas chegamos a atrasos significativos, chegou ao pico aqui de quase 28 mil atrasos em agosto, e à medida que a gente conseguiu ir resolvendo a situação com os fornecedores e resolvendo o abastecimento, resolvendo as entregas, a gente teve uma queda bastante significativa nos pedidos em atraso, e esse número já está praticamente normalizado agora em novembro. Tá? Com isso, a gente também vê uma parte da receita que era esperado reconhecimento ainda no terceiro trimestre, em setembro, escorregando para outubro por consequência desses atrasos. Tá? Quando a gente, vamos para o próximo slide, quando a gente olha o efeito disso aqui, da falta de produto, como eu comentei, tem um efeito em taxa de cancelamento também. Então, a gente vê que a gente vinha rodando no nível histórico aqui na casa de 3 a 4% de cancelamento. Esse número foi crescendo à medida que o estoque foi ficando em falta e os prazos de entrega aumentando e os atrasos aumentando. Ele chegou até um pico de 6,6% da receita, e ele volta a normalizar a partir de setembro, ele já entra na tendência de queda. E quando a gente olha o gráfico da direita, ele é um gráfico um pouquinho mais complexo de entender, mas o que a gente está mostrando aqui é o cancelamento daquele mês, que impactou a receita daquele mês. Na verdade, ele é oriundo de vendas realizadas em períodos anteriores. Então, quando a gente olha aqui, julho e agosto, que são meses de pico de cancelamento, a maior parte do cancelamento deles, ou seja, praticamente metade do cancelamento desses meses, são de pedidos realizados há mais de 30 dias antes. Então, pedidos lá de junho a maio, né? Ou julho, dependendo se a gente está olhando para agosto. Então, eram pedidos que, de fato, já estavam com prazo de entrega muito longo, ainda sofrendo com atrasos e que geraram cancelamento. Quando a gente olhou para setembro, a gente já teve uma queda brusca disso, porque a gente conseguiu, de fato, entregar tudo que estava pendente
normalizar os prazos de entrega à medida que o estoque foi voltando para dentro de casa, e a gente já vê uma queda significativa nessa taxa de cancelamento. Tá? Quando a gente olha o impacto dessa taxa de cancelamento, se a gente mantivesse isso dentro da média que a gente vem operando, só no trimestre isso aqui dá mais de 9 milhões de reais no GMV. Tá? Vamos para o próximo slide. Quando a gente soma o impacto dos três efeitos, né? Primeiro, a perda de conversão e do ticket médio nas lojas por falta de produto. O atraso nas entregas, que na prática, isso aqui não é uma receita perdida, ela só foi defasada para o quarto trimestre. E a perda de fato por cancelamentos, o efeito em receita líquida foi de quase 42 milhões de reais no trimestre, como eu comentei lá em cima. Tá? Então, teve um efeito pontual. A boa notícia é que o grosso de todos esses impactos aqui já foi resolvido. A gente ainda não conseguiu zerar por completo a questão do abastecimento de estoque, porque agora, à medida que a gente vai recebendo, a gente está vendendo, porque a venda está muito acelerada no período de Black Friday, mas não temos mais problemas de estoque a ponto de causar perda de venda e atrasos. Então, acho que a situação parece ter sido superada dentro desse período de bastante ruído na questão acionária, impactando o operacional. Aqui, acho que é um pouco de mais do mesmo, eu não vou gastar muito tempo, mas só alguns pontos relevantes. Né? Quando a gente olha aqui a questão da margem bruta, a gente vê claramente ali no gráfico da direita superior o impacto na margem de imóvel pelo efeito contábil da mais-valia de estoque. Né? Então, a margem de imóvel saiu de 44% para 30% da receita líquida. Não fosse esse efeito, ela ficaria em 42%. A margem de stock cresce, né? Então a gente vem conseguindo ter ganhos de margem, como já era planejado, saímos de 56,2 para 57,9. Então isso aqui já começa a ter efeito do trabalho de sinergias e de otimização de sourcing de produtos. E aí, com o efeito combinado disso, não fosse o efeito da mais-valia, a margem bruta ela seria de 52,5%. Tá? Então, teria um crescimento versus o que teria sido a empresa combinada no ano passado se a Tokstok já fizesse parte do grupo. Tá? Então, acho que esse é uma análise bastante relevante que a gente quis trazer aqui para vocês. Indo para o próximo slide, como eu já comentei também, esse efeito da mais-valia ele cascateia para todos. Né? Então, em margem de contribuição 2, a gente teria fechado em 39,4% da receita líquida. Porém, quando a gente olha só para os custos logísticos da margem de contribuição 2, a gente vê aqui já um ganho de eficiência também. Né? A gente sai de 13,9% no ano passado para 13,1%. E aqui, sendo bem sincero, ainda tivemos muito pouco dos ganhos logísticos esperados. Eles já começaram a acontecer, mas eles vão de fato escalar só a partir do ano que vem, onde a gente vai conseguir escalar a operação de entrega separada da montagem para Tokstok, que hoje isso é feito junto, e vai conseguir levar a operação da Mobilog para fazer entregas de Tokstok também. Tá? Essas duas iniciativas vão dar um ganho bastante significativo em custos logísticos que a gente vai capturar ao longo de 2026. Isso não aconteceu ainda porque ele tem um monte de pré-requisito de tecnologia e de contratos que precisam ser cumpridos, mas que mês a mês a gente vai conseguindo escalar isso para todas as lojas da Tokstok. Quando a gente olha para a margem de contribuição 3, também, né, não fosse o efeito da mais-valia, a gente passaria de 21% para 25,7% da receita líquida, mas, mesmo assim, tivemos um ganho de eficiência, né, passando de 15% para 13,8% da receita líquida. Lembrando que todos esses índices melhorariam ainda mais, principalmente esse de margem de contribuição 3, ele melhoraria ainda mais não fosse o reconhecimento de receita líquida sendo empurrado para o quarto trimestre por causa do prazo de entrega ou os efeitos de cancelamento. Né? Isso aqui
a gente conseguiria ter ainda mais ganho de eficiência, que ele vai acabar estando refletido no quarto trimestre aqui. Tá? Então, de qualquer forma, a gente vem ganhando aqui, já com efeitos de sinergia e da combinação dos negócios. Aqui falando em outras despesas, né? Acho que o principal impacto aqui é, obviamente, a questão dos impactos tributários, como eu comentei, então isso fez a conta virar, né? Ao invés de ter um custo negativo, ele passou a ser positivo, mas a gente segue dentro das iniciativas de sinergias que, até agora, elas foram muito concentradas em pessoal e despesas administrativas. Eu vou deixar o Marcelo comentar daqui a pouquinho, mas já teve bastante coisa realizada que já começa a impactar o resultado aqui de 2025. A cada mês a gente vem empilhando mais sinergias. Óbvio que todo mês ainda tem um custo de rescisão de contrato, custo de demissão, que fazem parte dessa sinergia, mas no acumulado elas já dão um montante bastante significativo na visão anual, né, que a gente passa a capturar à medida que os meses se seguem. Tá? Então, com tudo isso, a gente fecha o trimestre, como eu comentei, com 71 milhões de reais de EBITDA, uma margem de 21% da receita líquida, e um resultado líquido de 15 milhões negativo, 4,5% da receita líquida negativos. E aí, falando de caixa, foi um trimestre bastante positivo, em que a gente conseguiu ter uma geração de caixa tanto com resultados operacionais quanto não operacionais. Então, a gente sai de uma liquidez ao final do segundo trimestre na casa de 118 milhões de reais, sendo 95 em recebíveis de cartão de crédito e 23 no caixa de fato. E a gente fecha o trimestre com 25 milhões de reais em caixa, mas 163 milhões de reais em recebíveis. Então, isso aqui levou a gente para 188 milhões de reais de liquidez. Aqui teve efeitos dessa recuperação dos impostos, que geraram créditos imediatos para a gente. No caso de imóvel, inclusive, nós já tínhamos o depósito judicial, então isso passa a voltar para o caixa da empresa. E tem também o efeito negativo da compra do imóvel que nós fizemos no terceiro trimestre. Né? Nós precisamos exercer um direito de preferência da Tokstok para comprar uma parte relevante do imóvel da loja da Tokstok na Marginal Pinheiros. Tá? Isso aqui pertencia a uma terceira parte que recebeu uma proposta de compra para esse imóvel e, obviamente, nós fomos obrigados aqui a exercer o direito de preferência para garantir a operação da loja. No trimestre foram pagos 15 milhões de reais nesse imóvel. Tá? Então, mesmo com esse efeito todo, a gente teve uma geração de caixa. Acho que isso um ponto bastante relevante aqui, onde a gente entra agora na alta sazonalidade de vendas. Né? Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Aí eu vou deixar o Marcelo dar um pouco mais de detalhes aqui das sinergias capturadas até agora. Obrigado, Vitor. Pessoal, acho que usando o mesmo formato que a gente usou nos outros calls, tá? A gente falar rapidamente. Foi um trimestre muito bom para sinergias, então diversas iniciativas que a gente tinha finalizaram ou se concretizaram. Que nem o Vitor comentou, o nosso foco muito grande até agora foi uma sinergia de pessoas, que a gente começou imediatamente assim que a gente assumiu a companhia. Sinergias de OPEX, então diminuição de contratos, utilização da nossa escala para melhores negociações, e claro, o começo de dois grandes blocos de sinergia, que são os blocos de três grandes blocos, né? Os blocos de custo de produto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, os blocos de logística que estão andando desde sempre e estão caminhando aí para uma conclusão no começo de 2026, e aí o bloco de sinergias de receita, que esse é um bloco um pouco menos do nosso controle, mas que também estamos trabalhando. Uma coisa importante da gente notar é que a gente manteve ali o range
que a gente apresentou inicialmente era o range da Bain Company de 80 a 135 milhões de reais de sinergia em até 5 anos. A gente já atingiu 85 milhões de sinergias analisadas, asseguradas até setembro de 2025. A gente tem bem mais que isso para mostrar aí nos próximos meses. A gente decidiu não mexer no range, até porque isso envolvia aí a gente fazer uma reavaliação com a auditoria e tudo mais. Mas a gente está muito seguro aí já estamos dentro do range, a gente está muito seguro que esse número vai aumentar. Foco muito grande nesse último trimestre aqui foi uma diminuição drástica do OPEX, que não era imediato, mas que dependia de algumas integrações de TI, que dependia de algumas integrações de sistemas. Acho que o mais notório é a diminuição dos nossos custos de RH com a mudança de sistema e unificação do sistema, a racionalização das equipes de atendimento, dados os novos sistemas que a gente está fazendo, e a continuação do nosso plano de unificação dos times. A gente também teve diminuições muito fortes aí em serviços terceirizados, segurança e limpeza para todas as lojas, e também a diminuição de alguns contratos chaves com ERP e algumas outras coisas. Coisas que andaram e que a gente deve, que a gente já mostrou e que a gente deve ver nos próximos meses são: a gente teve mais uma viagem para a China, para mais uma rodada de conversas com os fornecedores, principalmente focados em Tokstok, e substituição de alguns produtos best sellers, e a gente tem ali resultados expressivos que garantem aí que nos próximos meses a gente vai ter um foco, vai ter um kick muito grande dentro de custo de produto. E nós tivemos também avanços dentro da entrega do nosso CD de Extrema, onde a gente garantiu aí, onde quem lembra das nossas últimas apresentações, o nosso foco foi modularizar a entrega para garantir que a gente não tivesse uma multa grande dentro dessa entrega e que, ao mesmo tempo, trabalhando junto com o locador, a gente conseguisse fazer essa entrega até o final do ano. Nossos focos aqui, a partir desse trimestre para os próximos, são mais racionalização do custo de produtos, com mais produtos de China e de troca de fornecedores entrando a partir do próximo trimestre, com um foco muito grande em transporte e aquela dissociação da logística e da entrega e da montagem dentro da Tokstok, além de otimização de sistemas e unificação de sourcing dos processos de logística. Dentro das sinergias de receita, a gente já tem produtos específicos do beneficiamento móvel entrando dentro de Tokstok, notadamente, a gente está com uma linha de colchões, que já é a linha de colchões mais vendida da Tokstok, uma parceria entre o nosso beneficiador do Gold e um collab Tokstok, que a gente está chamando de Tatu. A gente vai esperar passar esse período de Black Friday e a gente talvez, para trazer números para vocês disso para frente, além de diversas outras iniciativas que a gente começou dentro de troca cruzada, produtos, venda Tokstok dentro de marketplace, dentro de outras coisas. Acho que, olhando ainda mais para o futuro, a gente tem aí a entrega muito grande de algumas coisas de TI para otimização completa ao longo de 2026, que garante para a gente que a gente tem ainda um valor bastante grande de sinergias analisadas para entregar nos próximos trimestres e conseguir ficar ali muito próximo, se não superar o topo do nosso range de sinergias apontado pela Bain. Acho que para o trimestre é isso, a gente está andando bastante. Mesmo com o período da Black Friday, a gente continua trabalhando em cima das sinergias. Claro que em alguns focos aqui de venda e logística a gente para um pouco nessa fase, mas as outras continuam andando e a gente acha que para o próximo trimestre, onde a gente apresenta os resultados de 2024, esse número já vai ser bem maior. Vou voltar aqui ao Vitor, que a gente vai falar um pouquinho também da aquisição das debêntures e diminuição do endividamento da Tokstok. Boa, obrigado, Marcelo. Então, acho que o último ponto bastante relevante que a gente gostaria de trazer é um pouco de atualização em relação aos movimentos que o grupo vem fazendo para reduzir o endividamento da Tokstok. Então, vocês devem ter visto os fatos relevantes dos últimos dias. Nós conseguimos concluir a aquisição das debêntures que pertenciam à Domus dentro da Tokstok. Elas tinham um valor de aproximadamente 75 milhões de reais. Era uma dívida contra a empresa. Nós conseguimos fazer a aquisição dessa dívida por 34% do valor de face, então um desconto aqui de 66%
em relação ao valor original, e o pagamento por essa aquisição ele foi feito por meio de uma capitalização dos créditos no grupo, né? Então, a gente fez uma emissão de aproximadamente 25 milhões de ações ao preço de R$ 1, e passamos a própria TOC passou a ser detentora desses 75 milhões de reais de dívida contra a Tokstok que pertenciam a Domus. A capitalização ela foi aprovada nessa sexta-feira pelo Conselho de Administração, então essa transação está agora concluída. Tá? E, em paralelo, estamos também fazendo a conversão das debêntures da SPX, né? Essas debêntures que fizeram parte da transação entre Imóvel e Tokstok, era uma dívida que a SPX tinha contra a Tokstok. Na transação, elas passaram a virar debêntures conversíveis na TOC, no grupo, ao preço de R$ 9,00 por ação, corrigidos por CDI mais 2%, assim como a dívida era corrigida, e a gente conseguiu alinhar junto com a SPX para que essa dívida fosse convertida agora. Tá? Então, ao preço de correção atual e ao valor da dívida, vai resultar numa emissão de mais ou menos 14 milhões de ações, assim que a Assembleia de Debenturistas das debêntures da SPX for concluída. Essa Assembleia está agendada para o dia 4 de dezembro, e aí com isso a gente conseguiria reduzir mais ou menos 230 milhões de reais do endividamento da Tokstok, uma redução na casa de 32% do endividamento total da empresa. Tá? Então, esse foi o primeiro movimento que nós fizemos para a redução do endividamento da empresa, para uma reestruturação dessa estrutura de capital, que ainda é muito onerosa para o grupo, mas que a gente está fazendo todos os esforços aqui para tentar um cenário muito mais saudável para a empresa e que a gente possa focar 100% no crescimento do negócio já a partir do ano que vem. Tá? Então, esse foi o primeiro movimento que vem se concluindo agora de forma bastante favorável para os acionistas do Grupo TOC. Tá? Então, a gente achou importante trazer isso para vocês também. E aí, só dando um pouco de visão do impacto em diluição, né, com esses dois efeitos. Então, se a gente coloca aqui o efeito da Domus, que a gente acabou de realizar, ele dá um aumento de 20% no número de ações. Então, a gente sai de 122,7 milhões de ações para 148 milhões de ações. E quando a gente concluir também a conversão da SPX, teria um aumento adicional de 16 milhões de ações, então a gente passaria de 122,7 para uma posição final de 162 milhões de ações. Tá? Só para dar um pouco da visão do efeito de diluição nos acionistas atuais. Lembrando aqui, são ambas as dívidas com um haircut significativo. Né? O caso da Domus, 66% de haircut. O caso da SPX, está falando aqui de 85% ou 90% de haircut. Tá? Então, é bastante relevante aqui. Então, com isso, a gente conclui a apresentação de hoje, pessoal, e eu abro para as perguntas de vocês. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos por gentileza que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. A nossa primeira pergunta é do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Boa tarde, pessoal. Obrigado por pegarem a nossa pergunta. Eu tenho várias aqui do meu lado, mas vou tentar me ater a três perguntas aqui.
e se não tiver mais ninguém aqui, aí talvez depois eu volte. Mas enfim, talvez voltando para a sessão do que o Vitor estava explicando sobre a estratégia entre os canais. Vitor, você tinha comentado que para diferenciar melhor os canais próprios, seja loja ou o próprio web shop, vocês estariam colocando mais o sortimento próprio lá e no marketplace vocês colocariam tudo ex marca própria, não agora, mas daqui para frente, né? Só queria entender se você acha que isso daqui seria, na verdade, o suficiente para diferenciar os seus canais próprios e talvez trazer mais tráfego orgânico para esses canais próprios. E talvez também alinhado com essa parte de diferenciação dos canais próprios, será que você pode comentar um pouco sobre a margem a diferença, na verdade, margem de contribuição entre os canais próprios e o canal de marketplace de vocês? E só talvez tentar é, confirmar o meu entendimento aqui. Você falou que para o marketplace vocês estão planejando ser mais agressivos daqui para frente, né? Então, só queria entender se essa agressividade ela viria mais de investimento de vocês ou também os marketplaces eles estão colocando mais subsídio, como é o que a gente está vendo nas notícias, né? E a terceira pergunta é sobre estrutura de capital. Acho que no finalzinho, Vitor, você comentou sobre essas conversões, que vocês já concluíram essa conversão da Domus, tem ainda a conversão da SPX, só que você comentou, se eu entendi certo também, é que essas conversões aqui, elas são um primeiro movimento para, entre aspas, corrigir a estrutura de capital de vocês, né? Então, se eu puder, se isso daqui estiver certo, quais seriam os próximos passos aqui para a gente ver um balanço patrimonial um pouco mais limpo, digamos assim? Obrigado. Boa. Obrigado, Alexandre, pelas perguntas. Eu vou responder aqui na ordem que elas foram feitas, tá? Então, a primeira pergunta em relação à estratégia de portfólio de produtos, né? De separação do portfólio entre os diferentes canais e se ela é suficiente para diferenciar os canais próprios. Olha, por si só, ela não é suficiente, mas ela dá um impacto bastante significativo. Tá? Quando a gente olha hoje a questão de trazer tráfego para o nosso canal próprio, a gente consegue trazer tranquilamente. A questão é que a conversão ela diminuiu muito nos últimos anos e ela vem diminuindo. E a conversão vem diminuindo porque a competitividade, inclusive dos preços que a gente vem praticando no nosso canal próprio, ela tá pior do que já foi no passado, porque os marketplaces têm subsidiado demais. Então, o cliente, hoje, ele consegue, em muitos casos, comprar um produto que a própria Mobile está vendendo mais barato no Mercado Livre ou na Magalu do que ele compra na Mobile. Então, a gente fica com uma proposta de valor um pouco capenga nesse sentido, né? Embora experiência de compra de fato no site, na loja, já sejam melhores, mas esse é um ponto fundamental. Então, ao a gente separar a estratégia de sortimento, a gente evita essa comparabilidade de preço e a gente traz para o nosso consumidor, de fato, um diferencial maior, que é, putz, o que eu estou vendo aqui não tem em nenhum outro lugar. E o que eu estou vendo aqui foi feito com designers próprios ou com uma curadoria de um time de designers e comercial, seja com fabricantes locais, seja com fabricação própria dentro do beneficiamento, ou seja com importação de produtos com exclusividade. Então, você consegue trazer um diferencial muito grande. Mas esse é só um dos passos do que a gente está fazendo. Tá? O segundo passo é uma transformação significativa na experiência de compra em lojas da Mobile. Tá? A Mobile hoje, a loja da Mobile hoje, ela é extremamente eficiente na questão de conversão, porque a gente consegue trabalhar muito bem entre oferecer produtos que estão na loja ou produtos que não estão na loja, mas que fazem parte do nosso portfólio, né? Fazendo com que essa venda do cross-dock usando a plataforma digital no tablet do vendedor traga uma eficiência muito grande. Para você ter ideia, hoje 50% do que a gente vende na loja, o produto não está nem exposto na loja. Isso já traz uma eficiência grande. Por outro lado, a gente enxerga uma oportunidade gigante de melhorar a questão do inspiracional na loja, né? Então, a questão da ambientação,
com um portfólio de produtos totalmente coerente, né? Hoje, o nosso portfólio de produtos nas lojas da Mobile, ele segue muito o que são os best-sellers da empresa, mas não necessariamente eles se conversam entre si, seja por estilo, seja por faixas de preço. Então, a gente tenta organizar, mas ele não é 100% coerente, porque ele não foi criado desse jeito, né? Quando a gente olha para uma experiência de loja na Tokstok, você, à medida que você navega pela loja, você vai vendo ambientes construídos todos dentro de um mesmo estilo, todos de forma que agradam um público específico que gosta daquele estilo. E outro público que gosta de outro estilo vai ver um ambiente ou um produto com aquele estilo que ele gosta um pouco mais à frente. Na Mobile, isso ele acaba ficando misturado e às vezes, muitas vezes, a gente até falta produtos em alguns estilos porque ele nunca teve essa composição de sortimento olhando para isso. E a gente começou já a desenvolver esse sortimento próprio de Mobile com essa visão completa de coleção, usando a experiência do time da Tokstok. Tá? E, por fim, tem um outro ponto bastante significativo em Mobile, que é o seguinte: hoje, a categoria de decoração e acessórios da Tokstok representa 40% da venda da marca. 40% de tudo que a gente vende de Tokstok são decorações, itens de decoração. Na Mobile, esse número é 5% apenas. E ele é 5% também porque hoje o portfólio de produtos de decoração da Mobile, primeiro, ele está restrito às lojas físicas, então ainda não está no e-commerce. No e-commerce a gente trabalhava muito com o marketplace para essa categoria, a gente vai voltar a trabalhar com o P para essa categoria também. E segundo, que o próprio portfólio na loja hoje tinha pouco diferencial. Né? Tinha uma curadoria de trazer produtos que a gente acha legais, com alto potencial, mas pouca diferenciação. Eram produtos que podiam ser encontrados em outros lugares, inclusive nos marketplaces, e ficam muito suscetíveis à comparação de preço. Então, a gente também está fazendo uma transformação completa no nosso sortimento de acessórios, trazendo basicamente uma exclusividade para quase todo o portfólio de decoração também, seja com fornecedores locais, seja com importados. Tá? Então, essa questão do fortalecimento, né, da atração para o nosso consumidor final, ela não é só eu estou separando o portfólio, mas ela vai muito mais além na questão de estratégia de diferenciação do canal Mobile per se. Tá? Segunda pergunta que você fez era em relação a qual a diferença de margem entre os canais próprios e o marketplace. Essa diferença é quase 8 pontos percentuais. Tá? A gente trabalha na casa de 46%, 47%, tanto no web shop quanto na loja física. Tá? Na loja física, a gente vê um ticket médio maior do que nos outros canais, mas margem parecida com a do web shop. E nos marketplaces, hoje ela roda na casa dos 37%, 38%. Ela é mais baixa porque parte desse preço mais agressivo nos marketplaces é a própria Mobile que está fazendo, e a gente é quase que obrigado a fazer isso para ter a exposição, participar das campanhas, ter visibilidade nos canais, e em contrapartida, os próprios marketplaces oferecem descontos adicionais para o consumidor, seja com desconto à vista, seja com desconto de fato para o cliente, ou muitas vezes seja com rebate nosso, então a gente vê uma margem reduzida na Mobile, mas, por outro lado, o custo de marketing também acaba sendo reduzido porque eles abatem da comissão que a gente paga. Tá? Então, mas essa é um pouco da diferença de margem bruta entre os canais aqui quando a gente vê. Tá? E, por fim, só a última pergunta, que era em relação à estrutura de capital, né, que eu comentei que esse é o primeiro movimento. Se tem mais coisa? Tem. A gente tem falado com todos os credores, tem feito discussões já há bastante tempo com todos eles, e a nossa ideia é sim avançar com outras soluções para os demais credores. Eu acho que eu ainda não tenho nada concreto, nada assinado para trazer aqui, mas à medida que isso for avançando, a gente certamente vai trazer as atualizações para o mercado, mas sim, a gente quer fazer mais movimentos, não vai parar por aqui. Tá? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta é de investidor. Renato nos enviou. Tendo em vista os resultados de vendas com quedas
de Mobile e crescimento de Tok, não faz sentido explorar mais a potência da marca Tok? Existe algo em análise para operar no e-commerce utilizando distribuição física a partir das lojas de Tok e, da mesma forma, dar a opção ao cliente na loja física de fazer pedidos de itens de e-commerce para compor seus pedidos sendo comprados em lojas físicas? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Renato. Sim, de fato, acho que você tem total razão. São iniciativas todas que a gente já está trabalhando para acontecer. Tá? Uma parte já funciona, então hoje o cliente de Tok, a gente já conseguiu abrir essa feature para móveis, então o cliente que está na loja, ele consegue fazer um pedido de um produto para entregar na casa dele, mesmo que o produto não esteja disponível na loja, então isso a gente já fez. E esse foi um dos pontos que evitou com que a gente tivesse uma queda muito brusca em faturamento no trimestre, dada aquelas rupturas que a gente viu. Né? A gente chegou a 50% de ruptura, mas a venda não caiu nesse patamar, e isso foi graças a gente conseguir abrir essa feature de cross-docking, né, para Tok. A gente já faz hoje o que a gente chama de ship from store para vários itens. Ainda está em poucas lojas. A gente já faz isso tanto para Mobile quanto para Tok. A gente vai expandir isso para todas as lojas. E tem uma terceira coisa que a gente quer expandir ainda mais para a Tok, para esse potencial de loja da Tok, que é abrir também a questão da venda do digital, que foi o último ponto que você falou. Né? Um produto que eu posso não ter em portfólio na loja, principalmente para decoração e acessórios, mas tem no CD, e eu mandar ele entregar direto para a casa do cliente a partir de uma venda acontecendo na loja. Tá? Então, isso também a gente já começou a fazer. São todas alavancas relevantes. A gente tem uma terceira alavanca que a gente quer colocar também uma oportunidade de cross-sell entre as marcas. Ou seja, um cliente que está na Tok, ele entrou lá para comprar um sofá que seja, e não encontrou o sofá que ele queria ou não encontrou no preço que ele queria, a gente oferecer um portfólio da Mobile como um white label, então fazer uma seleção de produtos que se encaixam com o consumidor da Tok dentro do portfólio da Mobile e oferecer também para o consumidor para ser entregue na casa dele. E vice-versa. Né? Então, essa é uma última iniciativa que a gente só vai fazer isso lá para o final do ano que vem, porque antes a gente precisa migrar a plataforma de e-commerce da Tok para a plataforma proprietária do grupo. E uma vez feito isso, a gente consegue destravar essas iniciativas. Tá? Mas então, sim, de fato, vai fazer todas essas iniciativas que você comentou. A nossa próxima pergunta é da Heloísa Cruz, analista buy-side. Gostaria de saber de que formas a operação Toque está sendo influenciada por falta de capital, ou, em outras palavras, o que mudaria se não houvesse restrição de capital? Oi, Luísa, obrigado pela pergunta. Eu acho que tem uma claríssima que é a disponibilidade de estoque. Né? Hoje, com todo esse impacto que nós tivemos com os fornecedores ao longo do segundo trimestre e terceiro trimestre, isso gerou muita restrição de produto em lojas. Tá? E para a gente conseguir reabastecer, em muitos casos, a gente precisava antecipar o pagamento com caixa próprio. A gente vem desenvolvendo ao longo dos meses parcerias com diversos FDICs para suprirem essa demanda dos fornecedores de pagamento antecipado, mas hoje ela ainda está longe do que é a demanda total que nós temos. Então, sem isso, a gente tem reservado parte do capital próprio para fazer algumas antecipações pontuais em casos muito críticos, mas ela é inviável fazer isso para todos. E em muitos casos, a gente acaba limitando a venda, ou seja, trabalhamos com uma margem de produto mais alta do que a gente entende que seria o ideal, onde traria mais lucro para a gente, para manter uma média de venda diária de certos produtos dentro do patamar em que o fornecedor aceita ter de crédito aberto com a gente para nos entregar. Se a gente vende demais, o fornecedor acaba travando
as entregas por essa falta de crédito. Tá? Então, esse é um ponto bastante relevante para a gente que certamente destravaria muita receita. Tá? E tem um segundo que em relação às lojas. Né? Para lojas de stock, tem algumas lojas que a gente vê uma oportunidade clara de reforma e de melhoria da experiência de loja. A gente fez isso, a Stock já tinha feito isso em 2024 em algumas lojas, e fizemos em mais 2 ou 3 lojas esse ano, que é uma melhoria na experiência de loja, principalmente na forma como a gente expõe a parte de decoração em conjunto com a parte de móveis. E essas lojas todas tiveram um incremento na performance, tanto de conversão quanto de ticket médio, e a gente está fazendo isso aos pouquinhos, mas daria para acelerar muito mais, tendo mais capital, porque elas exigem CAPEX. E, por fim, existe oportunidade de expansão de lojas mobile também. Quando a gente olha o white space de lojas da mobile, ele é enorme, e que, obviamente, a gente não está fazendo nada disso. Pelo contrário, né, a gente está no momento de redução daquelas lojas que não eram rentáveis, mas que a gente vê, uma vez que capital passa a ser disponível de novo, a gente vê a oportunidade de acelerar de novo a expansão de lojas, tá? Trazer crescimento. Acho que eu queria só acrescentar, acho que no ponto, um ponto de que capital acaba sendo uma restrição e a gente teve que achar uma solução intermediária foi na importação, né? Hoje, por volta aí de 15 a 20% das 12 empresas de importação, a gente precisou voltar a utilizar um parceiro, apesar das ótimas condições financeiras, ainda não é o máximo de benefício de custo que a gente consegue ter, até porque a importação per se ela ainda apresenta um ciclo de conversão de caixa pior do que o produto nacional. Sem a restrição de caixa, a gente mudaria os canhões completamente para a nossa estrutura de benefício fiscal próprio, de radar próprio, e seria um pouco mais agressiva em apostas novas na China, coisas que a gente está se segurando momentaneamente até a gente equilibrar o capital da empresa. O investidor José Cláudio nos enviou a seguinte pergunta: há alguma negociação em andamento para a conversão das debêntures públicas? Como eu comentei agora há pouco, José, sim, a gente a transação da Domus já foi o primeiro passo disso, né? Então a Domus era uma das partes das debêntures públicas. Então são 75 milhões de reais que faziam parte dessas debêntures que nós tiramos do endividamento por completo. E existem sim discussão com os outros credores, tá? Então está tentando avançar o máximo possível para trazer mais ações em relação a isso ainda esse ano. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. Oi, pessoal, só queria fazer um follow-up e uma pergunta adicional aqui. O follow-up, voltando nessa parte do marketplace, Vitor, ficou bem claro sobre a diferença de margem de contribuição. Mas olhando daqui para frente, existe algum dos marketplaces que você vai priorizar daqui para frente, que você está vendo um retorno um pouco mais atrativo, tirando essa parte do crescimento, que eu acho que ficou um pouco claro que você está vendo um crescimento mais acelerado, talvez, dentro da Shopee, da Casas Bahia. Tudo bem que de uma base eu acho que talvez inexistente ou muito baixa, é, mas olhando mais nessa parte de retorno, se tem algum dos marketplaces que vocês vão priorizar. E outra pergunta aqui, talvez um pouco mais filosófica aqui, a gente tem visto bastante, algumas notícias, na verdade, de AI, não só aqui no Brasil, mas eu digo no mundo. E recentemente a gente viu o ChatGPT lançando algumas parcerias aí com algumas
plataformas de e-commerce nos Estados Unidos. E aí, então, eu queria só talvez pegar um pouco a visão de vocês sobre esse risco de desintermediação das compras de e-commerce. Talvez a gente esteja ainda no começo, mas como que vocês veem esse risco daqui para frente? Obrigado. Perfeito, obrigado, Alexandre. Então, vamos lá. Primeira pergunta em relação a se a gente vai priorizar algum marketplace. Olha, a nossa rentabilidade em todos os marketplaces ela é muito similar. A gente tenta trazer esse equilíbrio de forma que, se um marketplace está mais agressivo do que os outros em relação dos investimentos e dos subsídios, a gente acaba trabalhando com margens ou com preços melhores para aquele consumidor, mas as nossas margens ela acaba se equilibrando muito entre os marketplaces. Aí depende muito do apetite de cada um para o investimento. Então, olhando para frente, a gente não tem nenhum tipo de preferência que a gente vai focar em um ou outro. Mas o que a gente tem visto é alguns marketplaces com uma postura muito mais agressiva de ganho de market share e de foco em crescimento, e outros com uma postura muito mais de rentabilização e tentar recuperar a margem. Tá? Então, do que a gente tem visto aqui dentro, Shopee, extremamente agressivo para ganhar faturamento, tá? E sempre trazendo campanhas e muito resultado, muito crescimento mês a mês. E a própria Via Varejo também, a Via Varejo que já foi um canal para a gente muito relevante há 3 anos atrás, tinha perdido muito share, vem retomando esse share de forma bastante significativa ao longo desse ano. Em contrapartida, a gente vê principalmente Magalu muito mais distante das ações comerciais do que os outros marketplaces vêm fazendo, e segundo eles, né, com uma intenção de foco em rentabilidade do lado deles, e aí óbvio que essa estratégia a gente não discute com cada canal segue o que precisa, mas o que a gente vê é uma perda significativa do share de Magalu para a gente. Então, olhando para frente, a tendência, pelo menos de curto prazo, é essa desses canais, a não ser que eles mudem de estratégia. Tá? Em relação a AI ou essa desintermediação de venda, eu acho que isso já vem acontecendo. Né? Quando a gente vê os próprios marketplaces crescendo muito, a gente começou a ver já fabricantes de imóveis vendendo nos marketplaces, né? E tirando os players de varejistas da categoria dessa intermediação entre eles. Quando a gente vê uma venda direta no AI, na prática, o que a gente espera é que isso tire share dos próprios marketplaces, né? Ou se não tirar share, vai tirar tráfego, vai tirar recorrência, vai tirar ticket médio, onde o cliente ele vai ter muito mais transparente para ele, direto para ele, onde está a melhor oferta e comprar por ali. Isso só reforça a nossa estratégia dessa diferenciação dos canais. Porque dentro dessa briga, a gente só enxerga movimentos contrários à nossa plataforma própria. De cada vez mais o cliente tendo essa facilidade de comparação de preço e de acesso ao produto mais barato. Com a diferenciação de canais, o cliente ele vai começar a ter um portfólio completamente diferente na Mobile do que ele vê nos outros canais, e aí sim a gente passa a ser uma opção adicional ao cliente, seja no chat GPT da vida, seja no canal próprio da Mobile, onde a gente ainda vai ser o seller, né? Porque o chat GPT ele vai ser só um canal, ele nunca vai ser a empresa fazendo a compra e a venda e a operação logística dos móveis. Então, sempre vai precisar da Mobile nesse meio do caminho, ou quem quer que seja que esteja vendendo. A estratégia aqui é como é que você diferencia o seu canal do resto para não entrar num bolo de comparação de preço apenas. Perfeito, super claro. Muito obrigado, Vitor. Obrigado a você. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Passo agora a palavra para a companhia para suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer todo mundo de novo, tanto pelo call quanto pela participação nas perguntas. Eu acho que eu queria enfatizar algumas coisas, né? Primeiro, como o Marcelo comentou, a gente vê essa sinergia se acumulando e a gente já se posiciona numa forma muito favorável para começar 2026 num patamar significativamente melhor do que começou 2025. Né? O Marcelo comentou, já foram mais de 80 milhões
de sinergias capturadas, isso quer dizer que a gente já está na casa de R$ 8 milhões mês em EBITDA, melhor do que a gente estava no ano passado. Tá? Então, isso aqui põe a gente num patamar muito bom para fazer um 2026 forte. O segundo ponto é a questão operacional de disponibilidade de estoques, atrasos e cancelamentos. A gente conseguiu atuar em cima disso ao longo do trimestre, sofremos bastante, mas a situação está em sua grande parte resolvida, a gente está com a operação muito mais estável e já consegue ver o reflexo disso nas vendas, tanto de outubro quanto de novembro. Então, essa é a segunda coisa que eu queria trazer. E a terceira é a ênfase nessa movimentação que a gente tem feito na estrutura de capital, reduzindo o endividamento da Tokstok. Já conseguimos aqui uma redução de mais de 30% agora. E como eu comentei algumas vezes, vamos trabalhar para fazer uma redução ainda mais significativa e começar 2026, aí sim, com uma empresa não só muito mais saudável em termos operacionais, como também em termos de estrutura de capital e estrutura societária, que nós também já fizemos um movimento bastante importante ao longo desse ano. E aí, com isso, acho que a gente consegue voltar a pensar em crescimento do negócio e, obviamente, trazer resultado para o nosso acionista. Tá? Então, acho que a gente está num momento de transformação significativa do negócio, mas com perspectiva muito, muito positivas. Tá? Então, com isso, mais uma vez agradeço a participação de todo mundo e a gente se fala na próxima divulgação. Um abraço. A videoconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 do Grupo TOC SA está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.